Então, boa noite a todos, para quem não foi cumprimentado ainda. Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Hoje, abrindo aqui o quinto conjunto de aulas aqui, nosso quinto módulo, os médiums, conceito, os tipos, aptidões e formação dos médiums, certo? Bom, primeiro nós vamos acompanhar a dona Neuza, que vai fazer a prece inicial para a gente. Vai lá, dona Neuza. Boa noite a todos. Vamos aquietando os nossos corações, pedindo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanhe em mais esse estudo, que possamos aprender mais um pouco e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer uma oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, dona Neuza. Como estamos aqui? Chegou mais gente, aumentou aí. Até a Morgana apareceu, ela veio cobrir a Elisa. Eu ia colocar no grupo, né? Eu irei participar, mas eu achei muito ousado. Sim. Bom, vamos dando continuidade aqui. Agora a gente começa o capítulo 14, né? Os médios. Eu nem lembro que capítulo que é, estou indo pelos módulos. Mas agora a gente já tratou, né, das noções preliminares, tratamos dos tipos de fenômenos, né, físicos, inteligentes, os fenômenos de efeitos físicos, né, uma série deles, os inteligentes, dada a teoria dos fenômenos, né, que envolve tudo aquilo ali. Agora, uma das coisas que possibilitam a ocorrência do fenômeno, que é o tal do médium. Então, primeiro a gente fala do conceito de médium, né, de mediunidade, os tipos de médium e depois a formação dos médios, certo? Eu tô bem o elétrica hoje, tô tomando choque para tudo quanto é canto. Choque. Pessoas elétricas, olha lá. É eu hoje. Tem pessoas elétricas, mas é no final. Bom, primeiro então, conceito de mediunidade. Para alguns aqui é revisão, para outros pode ser o primeiro contato. Então, primeiro tratar o conceito de mediunidade, conforme Kardec nos traz aqui. Então, primeiro ele traz o conceito da mediunidade em geral, e em seguida, em quem a gente aplica o qualificativo médio, né? Quem a gente diz que realmente é médio, e as diversas aptidões mediúnicas, diversas formas aí de a mediunidade se caracterizar. Então, o conceito da mediunidade em geral. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos,
em qualquer grau de intensidade, é médium. Primeiro ponto da coisa aqui. Então, toda pessoa que sente influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Segundo ponto, essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, é inerente à condição humana. Sendo humana, ela é natural, não é privilégio. E uma coisa importante que ele coloca aqui, que são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Rudimentar, rudimento, né? Coisa mínima ali. São raros os que não a possuem. Na aula que vem, quando a gente vai falar de um determinado tipo de médium, ele vai falar mais sobre esse estado rudimentar aí. A gente sabe, né? A influência dos espíritos já vem pelo pensamento, a influência oculta já é uma influência, já é uma forma de interação. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Tá? Mas esse aqui é o conceito da mediunidade em geral, da troca de ideias pelo pensamento entre os espíritos e o ser humano encarnado. Agora, a aplicação do termo médium. Usualmente, porém, né, falar todos são, dessa forma, todos são mais ou menos médiuns, usualmente, porém, ou seja, no uso, né, do dia a dia, essa qualificação se aplica somente, então veja, somente, aos que, em quem possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada. Como é que a gente sabe que ela é bem caracterizada? Porque ela se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, ou seja, é uma coisa evidente que tem algo diferente acontecendo ali. Ou que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, porque sentir a influência dos espíritos. Sensitiva. Então, o termo médium só se aplica aos que têm uma faculdade mediúnica bem caracterizada. A gente olha e diz, não, isso aqui é um dos fenômenos que a gente estudou. Ah, isso aqui é uma manifestação física espontânea. Não, isso aqui é uma manifestação movimento de objetos, é provocado. Não, isso aqui é fenômeno de transporte. Não, isso aqui é uma aparição, uma psicofonia, psicografia. Está bem caracterizado. Aí é o médium. Bom, da possibilidade de haver a mediunidade, né, nós temos a variedade com que ela se manifesta. Porque ela não se revela a todos da mesma maneira. Então, mesmo ainda a mesma faculdade, o mesmo tipo de mediunidade, ela pode se manifestar em intensidades diferentes em diferentes pessoas, tá? Mesmo o mesmo tipo. E também, claro, né, em outras pessoas, diversos tipos diferentes. Então, os médiuns têm, geralmente, aptidão especial, ou seja, se é médium, ele tem uma facilidade, uma aptidão, né, para determinado tipo de fenômeno. Então, para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Então, nós estudamos, por exemplo, manifestações físicas, tem um médium de efeitos físicos. Nós vimos as manifestações visuais, tem os médiums, eles são uma variação de efeitos físicos que possibilitam aparições. A gente tem fenômenos inteligentes pela psicografia, tem médiums que possibilitam psicografia, os psicógrafos ou escreventes. Tem fenômenos de pneumatofonia, que é a voz na cabeça da pessoa, uma médium audiente, uma médium que escuta. Tem a pessoa que pode falar, o espírito usando o sistema vocal dela, médium falante. Então, as ordens de fenômenos indicam o tipo de médium. As principais são, então aqui Kardec apresenta os principais que ele estudou, que não diferem muito disso daqui. Apenas o movimento espírita utiliza alguns termos
que não constam no livro dos médiuns, mas como os Espíritos bem dizem, é necessário que a gente se entenda sobre o significado das palavras. E, claro, se a gente está colocando o conceito espírita de algo, eu tenho que tirar esse conceito de onde? Das obras de Kardec, que é a codificação espírita, que chamamos de codificação. Tá? E nos seus demais escritos, fazendo a diferença, claro, daquilo que ele estabeleceu como conceito espírita e aquilo que é tratado como hipótese. Conceitos espíritas, majoritariamente, estão nas obras da codificação. Bom, quais são os termos que Kardec nos apresenta? Médium de efeitos físicos, que é a sequência que vai ser abordada nesse capítulo, que nós vamos ver hoje, médium de efeitos físicos. Estou abordando aqui o conceito de mediunidade, em seguida falarei de médium de efeitos físicos. Na próxima aula, os médiums sensitivos ou impressionáveis, ele vai falar um pouco daquela faculdade rudimentar, auditivos, que são os que ouvem os espíritos, falantes, que os espíritos falam através dele, videntes, os que veem os espíritos. E em outra aula, depois, sonâmbulos, aquele que usa o seu próprio corpo, a própria alma, usando o seu próprio corpo, quando é que isso caracteriza a mediunidade. Médiuns curadores e cura de doenças. E apenas para registrar, ele coloca que os pneumatógrafos, aqueles que produzem escrito direto. Claro, nós vamos ver que existem, mas é muito raro. Por último, os escreventes ou psicógrafos, num capítulo específico. Aqui eu trouxe um complemento ao conceito de mediunidade apresentado por Herculano Pires. Este conceito está na obra Mediunidade, Vida e Comunicação. Ele apresenta o seguinte, segundo Herculano Pires, médium, quer dizer medianeiro, intermediário. Intermediário entre os espíritos e o ser humano. Mediunidade é faculdade humana, ou seja, não é inerente ao homem, Kardec colocou aqui um pouco acima, Aqui, inerente ao homem, ou seja, uma faculdade humana. Uma faculdade humana natural, já que não existe sobrenatural, pela qual, o que ela possibilita? Estabelecem relações entre homens e espíritos, ou seja, relações entre os espíritos e os seres humanos, nós, encarnados. Importante, não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais, ou pelo poder misterioso de um iniciado, ou de um guru. Então, não tem reunião secreta, eu posso colocar aqui, culto, não é culto a palavra, me sumiu aqui, qualquer coisa externa aí, que tenha formato cerimonial, sei lá, algo, ritual, uma coisa assim, não. Nós vamos ver mais à frente, quando falarmos da formação dos médiuns. Tá? Não é culto. Qualquer um pode experimentar aí na sua própria casa, dadas as condições adequadas, claro, nós vamos falar melhor sobre isso na formação dos médiuns. Então, deixa eu ver as condições adequadas. E experimenta para ver. Só tem um jeito de saber. É experimentar. Para saber se é médium. Bom, então não é nada oculto. Ainda com o conceito de Herculano Pires. Mediunidade pertence ao campo da comunicação. Até porque, o que caracteriza que temos um fato mediúnico é o efeito inteligente. Porque enquanto ele é meramente físico, há sempre uma possibilidade de ter uma causa puramente física. A partir da hora que, se é espírito, ele manifesta que é ele, aí você entende que aquilo que estava acontecendo antes é um efeito físico. Então, se acontecer só um efeito físico, a gente não vai ter a absoluta certeza que há um fenômeno mediúnico. A gente precisa de ter um efeito inteligente para comprovar. Mas a gente tem que ter uma ordem de ideias para que a gente possa estabelecer. E a gente entende o que é possível, o que não é possível. Quando alguém me contar alguma história meio torta, a gente já sabe
Falei, não, isso aí é absurdo. Ah, não, isso é possível. Mas sem a teoria, isso não tem como fazer. Bom, pertence ao campo da comunicação, mediunidade. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade, ou seja, de sentir o espírito, para captação mental e sensorial, ou seja, captação mental com a mente, e aí as faculdades em que as informações, de certa forma, transitam pela alma do médium na mente dele, psico, né? Psicografia. Nós acabamos colocando o termo psicofonia, né? Psico alguma coisa passou na mente. E pneu alguma coisa que é o espírito diretamente. Então, captação mental, pensamento, e sensorial, sentir. Claro, sabe que se eu sinto algo com o corpo físico, é coisa desse plano, porque os sentidos que temos, eles só são capazes de ser sensibilizados através dos fenômenos corpóreos aqui. Mas se eu sinto algo que não é daqui, não é com o corpo físico que eu sinto, é com o perispírito. Captação sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual é que sou perispírito. É uma possibilidade mediúnica, se isso for uma interação com outro espírito. Se eu sinto coisas com o perispírito e não é um espírito que está fazendo eu sentir, estou eu em estado de emancipação da alma, interagindo no plano espiritual. São coisas distintas, nós vamos falar mais sobre isso no médium sonoro. Vamos voltar, jogando migalhas de ideias aqui, mas vamos voltar ao conceito de mediunidade. Por isso que se desenvolve naturalmente, segundo Herculano Pires, as pessoas que têm uma maior sensibilidade para captação mental, pensamento, a mente, sensorial, sentir as coisas do mundo espiritual. Que nos cerca e nos afeta. Nós estamos sempre no mundo espiritual. Com suas vibrações psíquicas, com a mente que eles emitem para nós, e afetivas, porque o pensamento pode ter conteúdo, e isso vai nos impactar de alguma forma. Da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, já que é uma faculdade humana, a mediunidade se desenvolve no processo de relação. Eu vou interagir com os espíritos para que ela se desenvolva. Geralmente, seu desenvolvimento é cíclico. Vai uma fase, por fase, etapas sucessivas em forma de espiral. Como é que seria uma espiral? Vamos imaginar aqui, ela em ritmo de subida. Você sobe uma escada em espiral, quando você der a volta assim, você vai estar mais ou menos no mesmo lugar, mas um pouco mais acima. De repente, você está vivendo aquela experiência de novo, só que agora com algo mais. Então, é cíclico. Então, hora desenvolve-se um pouco mais, hora um pouco menos. Nada é igual para todos. Isso é uma coisa muito em geral. Tá? Bom, esse é o conceito de mediunidade. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ou está tão difícil que é impossível fazer pergunta? Bom, dado o conceito de mediunidade, nós vamos tratar dos tipos principais. O primeiro deles, o médium de efeitos físicos. Tá? Então, primeiro, definição de médium de efeito físico e os dois tipos identificados. Definição. Quem são os médiuns de efeitos físicos? São os particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como movimento dos corpos inertes, ruídos, etc. Então, movimento de objetos. A tal lá da mesa girante, né? Ruídos, que a gente vê que ele era produzido também no interior do objeto, como nós vimos lá na tipologia basculante e na tipologia interna, por exemplo. Então, médio de efeito físico, movimento de objetos e barulho. Tipos. Dois tipos. Facultativos ou voluntários, ou seja, é aquele que sabe o que acontece
e faz, ele quer que aconteça. Esse médium é o que possibilita as manifestações provocadas, que nós vimos no capítulo Teoria das Manifestações Físicas. O outro tipo de médium de efeito físico é o involuntário. Diferente do facultativo ou voluntário, o involuntário, ele não sabe. Ou as coisas acontecem à revelia dele. Então, vejamos as características principais em cada um dos casos. Os facultativos. Características principais, característica principal. Então, eles têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Exemplo, se vocês estiverem estudando a revista Espírita, poderão observar, ali nos anos iniciais, 58, 59, acho que até 60, se não me engano, mas nos iniciais ali, Kardec elabora vários artigos sobre o Sr. Hom, Daniel Douglas Hom, um médium de efeitos físicos. Então, tinha consciência do seu poder, da sua capacidade, e conseguia produzir pela sua própria vontade, ou seja, vou me reunir neste momento, já produzir os fenômenos. Claro que, como nós vamos estudar um pouco mais, para que os fenômenos aconteçam, o espírito tem que querer. Então, eu tenho que ter um médium, eu tenho que ter um espírito. Se eu não tenho um médium, não adianta o espírito querer manifestar-se. Mas se eu tenho um médium, mas o espírito não quer ou não pode manifestar-se, também não tem o uso da mediunidade. Então, tem que ter esses dois elementos. Então, quando diz pela própria vontade, é no sentido que ele para ali, né, e vamos produzir. E aí tem um espírito lá que vai atuar. Bom, esse é o médium facultativo. Graus variados de manifestação. Então, embora a mediunidade seja inerente à condição humana, ela não se manifesta a todos da mesma maneira. E, em boa parte, nem se manifesta de maneira evidente. Certo? Os graus são diversos. E aí, Kardec colocou um pouco anteriormente que são raros, na mediunidade em geral, no conceito geral, de toda pessoa que sente a influência dos espíritos, o maior ou grau de intensidade é médium, e nesse caso, todos são mais ou menos médios, e raros são aqueles que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar, raros, então assim, são poucos. Então, os que são médios e de efeitos físicos, mais raros ainda do que esses que não têm nada, são os que produzem grandes efeitos. Então, médiuns dá conta do Sr. Hom, né, é muito raro. Tem menos deles do que aqueles que não sentem nada. Certo? O que são grandes efeitos? Suspensão de corpos pesados no espaço, então acontecia de mesas grandes, né, objetos pesados, levitarem, flutuarem, né? Transporte, não transporte, aparições, que são as chamadas materializações de espíritos, aí, o pessoal diz, quando pode ser intangível também. Então, aparição de espíritos, é que eu ia dizer que as aparições tangíveis, mas às vezes a aparição é intangível e precisa do médium de qualquer forma. Tá? Então, corpos pesados, objetos pesados, não transporte, aparições, essas materializações de espíritos são muito raras. Tá? Quais são os efeitos mais comuns naquele tempo? Rotação de objeto, pancadas por meio do movimento desse objeto, já que o objeto se movimentava, usava ele para fazer barulho, ou pelo batidas dadas na sua própria substância, né, o som vinha do interior do objeto. Esses eram os efeitos mais comuns. Tá? Mas hoje a gente não faz mais isso. Nós vamos ver que na continuação
o provável porquê do que não acontece muito. Ou não acontece porque não temos conhecimento. Então, se tivermos um médium de efeitos físicos, e a aptidão dele é essa, por que não? Qual seria a utilidade, né? Bom, sem se dar importância capital a esses fenômenos, então, ele trata do fenômeno, serviu de estudo no início, né? Estabeleceu a teoria. Então, eles não devem ser menosprezados. Eles podem nos proporcionar interessantes observações, contribuir para formar uma convicção e tal. Então, assim, se a gente está reunido, vamos supor que nós estamos num grupo aqui e estamos reunidos para uma experiência mediúnica. A gente não pode determinar, não, vai ser este fenômeno que nós vamos provocar. Eu preciso do médium. Então, se os médios que tem no grupo são escreventes ou psicógrafos, não adianta eu querer obter fenômeno de manifestação física. Se os médios que eu tenho são de manifestação física, não adianta eu querer psicofonia. Ah, hoje eu quero psicofonia. Não. Então, é na medida que ocorre. Então, o grupo se reúne e, existindo algum médium, ele vai ter alguma aptidão mediúnica, coloca-se à disposição e o fenômeno vai ocorrer conforme a aptidão mediúnica daquele médium. Então, se nós estamos reunidos e um médium que é o de efeitos físicos, por que não provocar o movimento de objetos ali e fazer um estudo? E outro, a permanência dessa faculdade nos médiums. Então, a experiência de Kardec nos mostra aqui o seguinte: conforme a aptidão mediúnica do médium se desenvolve melhor nos fenômenos inteligentes, na forma mais fácil de comunicação, essa outra aptidão física diminui, tá? Não se diminuindo, à medida que ela se desenvolve melhor em outro aspecto. Principalmente se isso possibilita um meio mais perfeito de comunicação. Então, se ele produzia movimento de objetos, alguma coisa assim, e, de repente, ele desenvolveu a psicografia, né, já que ele conseguia mexer o objeto, o espírito poderia conseguir mexer a mão dele. E ele escreve, o movimento de objetos está ficando para trás. E ele vai pela psicografia. Então, a aptidão vai se desenvolvendo. Então, muito dificilmente, um grupo sério que tenha se iniciado com manifestação física, veja bem, coloquei aqui o grupo sério, e que tem a finalidade de estudar os fenômenos em si, pela utilidade que isso pode nos trazer, então, dificilmente vai continuar em efeitos físicos. Ele vai para um meio mais perfeito de comunicação, para uma troca regular de ideias com os espíritos. Essa troca regular de ideias com os espíritos possibilita, como vimos nos tipos de nas categorias das comunicações, as comunicações instrutivas, por exemplo, que ela precisa ser regular, né? E não só a comunicação solta ali. Bom, isso sobre o médium facultativo. Agora, sobre os médiuns involuntários, né? Então, característica principal. Os involuntários ou naturais são os que exercem sua influência sem querer. Como eles não têm consciência da sua capacidade, e o que acontece já normal somente com eles não lhes parece estranho, para eles tudo é normal. Então, existem casos, né, em que isso para ele é normal. É normal, um barulho, normal, um negócio de se mexer. Até que vem uma pessoa de fora e fala, nossa, o negócio se mexe, que isso? É uma coisa diferente. Fala, Lu. No caso, Hélio, quando você diz médios involuntários, a gente pode dizer que também são, a maioria das vezes eu vejo isso muito na rua. Esses irmãos que ficam na rua andando, conversando, mexendo mão, conversando, parece que tem outra pessoa do lado dele. Se inclui nesse também? Se ele estiver vendo, é mediunidade. Agora,
É, no caso, eu não sei se ele tá vendo, só sei que ele tá conversando, tá batendo mó papo. Para confirmar, a gente teria que ter algum meio de controle. Então, por exemplo, se ele estiver vendo, qual seria o meio de controle? Ele está vendo alguém que ele não conhece, mas a gente conhece, algum observador conhece, ele vai dar a descrição daquela pessoa. Fala, nossa, não tem como ele saber que a pessoa era assim, que é essa pessoa. É só uma ferramenta de controle. Sem isso, é uma hipótese, certo? Pode ser muito real para ele, mas para outro observador não é nada. Ou é tudo doidinho mesmo, né? Tá só falando consigo mesmo. Você vê que quando não há comprovação, há uma possibilidade de que não seja mediunidade? Pode ser uma alucinação, pode ser um monte de coisa. Entendi, obrigada. Bom, os involuntários, é comum para ele. Então, no caso, se for um médium vidente, né, o que vê, para ele é normal ver e conversar com o espírito. Até que alguém fale para ele, você está falando com a parede, para com isso. O cara conversa que, nossa, é mesmo. Aí começa, nossa, como é que eu faço para saber quando não é, não é? Aí começa a virar, que não era um problema para ele, agora passou assim. Mas não é um problema, né? Porque se ele estudar a coisa, ele vai poder dar uma direção melhor. É, isso acontecia muito com o Divaldo, né? Segundo Ele falar. ele não sabia diferenciar se era com corpo ou sem corpo físico. É. E alguém tinha que dar um toque nele lá, não tem, pode ir lá. Não, tem ninguém ali. Bom, se a gente conhece uma pessoa assim, temos que observar, sabe? Estudar os fatos que chega ao conhecimento. Então. Eles podem surgir em todas as idades, qualquer fase da vida, aí, frequentemente entre crianças ainda pequenas. Nós vamos ver, quando for falar da mediunidade em crianças, até mais para frente, é que as crianças elas estão naquela fase, um pé lá e um pé cá. Então é normal que ela tenha alguma interação com o mundo espiritual. Mas à medida que o desenvolvimento do corpo, né, avança, isso vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até acabar. Ou, se ela for mediúnica, for médium, vai ter uma aptidão mediúnica, alguma coisa específica ali. Bom, já que falei aqui da questão da criança, na mesma época, na mesma aula que fala da mediunidade de criança, é falado também da saúde. Então, a faculdade mediúnica, no médio, qualquer médio, né, no médio involuntário, que é o que está em estudo aqui, ela não é indício de doença, uma vez que ela não é incompatível com a saúde perfeita. Então, você tem saúde perfeita e é médium. Então, se a pessoa tem alguma doença, ela provém de uma outra causa, não da mediunidade. E, aliás, Kardec reforça aqui, os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Eu já vi em centros espíritas, de tal, só chego com mediunidade aflorada, não, vamos fazer um tratamento para que cessem as manifestações. Ninguém pode afirmar isso. Pode rogar, você pode pedir. Você vai tratar com passe, com orientação, doutrinação do espírito, esclarecimento do encarnado, mas porque isso vai pôr a mão na testa, a pessoa vai parar de ser médium por algum momento, isso aí ninguém pode afirmar isso. E os meios terapêuticos, a medicina não vai fazer, né? A pessoa vai lá, se entope de remédio, aí não acontece mediunidade, porque a pessoa não para acordada, aí não dá, porque não está, né? Ele não corre mesmo.
Em alguns casos, ela pode aparecer depois de uma fraqueza orgânica, que é a mediunidade, né? Então, pode. Seja porque o espírito ficou mais, como é que eu posso dizer, solto do corpo, seja porque, desencadeou alguma coisa. Mas não é a causa eficiente da mediunidade. Se a pessoa é média é porque tem aptidão mediúnica. E aí, de repente, algum estalo faz aquilo desabrochar. É igual doença. Às vezes, a pessoa tem uma predisposição para alguma coisa, mas ela leva a vida tranquilinha lá. Mas, de repente, né, uma fase da vida, a pessoa vivenciou lá alguma coisa que ativou aquela predisposição, que se ela não tivesse vivenciado aquilo, não desativaria aquilo. E aí desenvolveu uma doença. Então, alguma coisa pode desativar ali a mediunidade, mas uma não é a causa eficiente da outra. A mediunidade não é a causa eficiente da doença, assim como a doença não é a causa eficiente da mediunidade. Tá? Então, não seria razoável inquietar-se em tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, ou seja, saiu do involuntário, ou seja, entendeu a sua situação e aprendeu, né, estudou e aprendeu a controlar a coisa, quando ocorrer, quando não ocorrer, aí se torna médium facultativo. A usar-se de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando enfraquecimento orgânico. Bom, esse negócio de emissão de fluido vital, Kardec coloca isso no livro dos médios em 62, né? Mas na Gênesis, em 68, Kardec não trata mais de fluido vital, porque tinha-se uma ideia do fluido vital comparado ao que eles chamavam de fluido calórico, fluido elétrico, uma substância. Então, acreditava-se naquele tempo que o calor era uma substância, que a eletricidade era uma substância. Eles chamavam de fluido e o qualificativo do fluido. Por semelhança de termos, eu utilizava fluido vital, falar dos corpos orgânicos, de fluido magnético, para falar daqueles que atuavam pelo magnetismo. Tá? Porém, os espíritos trabalham com a ideia, e Kardec, né, vai colocar isso na Gênese, de que não tem uma substância, fluido vital, tem uma alteração no estado da matéria, que vai vir só depois, lá na frente, com Einstein, uma questão de energia. Posteriormente, que vão vir a ideia das ondas, da ondulação, né? Então, ele passa a chamar de princípio vital. Princípio. Não uma substância, mas é alguma coisa. Então, existe alguma coisa nos seres orgânicos que dá vitalidade. Aí ele chama isso de princípio vital. Então, é equivocado dizer que há uma emissão de fluido vital, que sai algo de mim para outro. No caso da médium de efeito físico aqui, né, que sai, mas que ele, com seu perispírito, que é um campo de energia, expandindo-se, seja lá, fazendo o quê? Influenciando a matéria ao redor, como na represa, o movimento das águas produz energia elétrica, alguma coisa no organismo produz princípio vital. A energia, ela corre pelos condutores, não corre? Os fios, né? Metal, o fio de cobre aqui, nas estações elétricas residenciais aqui e tal. O princípio vital se conduz também por algum meio, certo? Meio mundo espiritual, meio encarnado, porque ele é um ponto de contato entre o perispírito e o corpo físico, mas ele se conduz. Então não sai de si, mas o movimento
que no espírito é gerado pelo pensamento e pela vontade, vai que gerar mais ou menos princípio vital e influenciar o princípio vital de outro, do outro corpo, do outro organismo lá, da outra coisa. Que também tem um geradorzinho de princípio vital lá. E aí a gente pode comparar o carro, a famosa chupeta, né? Se a gente pegar um carro e tem lá a bateria dele, a bateria Rio. Mas aquela bateria é uma fontezinha de energia, não é? De energia elétrica. Mas por algum motivo ele sozinho não está indo. Aí vem outra bateria do outro carro, pelo condutor adequado, fio, liga uma na outra. E a outra que está funcionando, transfere dela para ela, mas ela não ficou mais fraca, mais forte, ela não, trabalhou um pouco mais, né? Aí transmitiu e aí ela funcionou. A gente pode considerar essa espécie de transmissão assim, por analogia, de um ser que produz princípio vital, tem um outro ali que produz também, mas talvez seja muito pouco, seja muito, está com defeito, sei lá, né? E qual é o condutor? Pensamento, vontade, sintonia dos espíritos, tal. Bom, mas é certo que nas experiências de efeitos físicos, os médiuns saem extenuados. Tá? Então, se ele utilizar aquilo abusivamente, vai fazer mal para ele. Bom, Kardec, a seguir, já que trata dessa questão do abuso, ele fala também de dois aspectos prejudiciais ao médium de efeitos físicos, seja ele voluntário, seja ele o involuntário. Bom, ele vai lembrar das torturas morais e físicas que a ciência submeteu os médiuns para as suas experiências. Então, por exemplo, um médium de efeito físico lá, aí para poder provocar certos fenômenos e separar a possibilidade de interferência do médium, ou de fraude, qualquer coisa, então amarrava o médium, algemava, botava numa jaula, na cela, deixava ele pelado lá para não ter nada escondido sob as roupas, amarrava um com o outro com as mãos, amarrava a mão dele com outra pessoa, outro com outra pessoa e tal. E um médium, esse de efeitos físicos, muitas vezes são criaturas, muitas vezes já debilitadas, talvez por causa do seu organismo. Tá? Isso acaba fazendo mal no organismo deles. E Kardec relembra aqui que os fenômenos mediúnicos, eles são de ordem moral e não de ordem física. Então não dá para se aplicar regras das ciências exatas ou materiais em fenômenos morais. Você não vai aplicar regras das ciências exatas na historiografia, na história, nem na sociologia. Não vai. Você tem que abordar o quê? Os fenômenos próprios, os eventos, né? Os fatos, com base em documentos de diversos tipos, que possam tratar sobre aquilo, conversas e etc. São mais morais, né? Os fenômenos mediúnicos é a mesma coisa. Então, tem que abordar o aspecto com regras próprias da ciência espírita. Então, fenômeno, conforme que te dão no médium, eles colocam à disposição, vai vivenciar as experiências conforme o fenômeno que acontece, vai observar o que é possível, o que não é possível. Isso aqui ficou comprovado, isso aqui não ficou, e por aí vai. Outra ordem de coisas. Uma outra ideia, um outro fato, né, prejudicial é a ideia do demônio. Então, a primeira ideia foi da ciência, dos ditos seres inteligentes, que, né, não se deixa levar por misticismos, por ideias religiosas ou por ideias fanáticas.
Mas, por outro lado, nós temos aqueles que, muito fanatismo, uma ideia religiosa dogmática, que estabelece que tudo vem do diabo. Isso pode levar a uma superexcitação da imaginação. Então, uma pessoa que já tenha uma mente suscetível ao medo do que é inofensivo, ou seja, a superstição, a gente chega para ela e fala, olha, isso está acontecendo com você, é coisa do diabo. Você pode ocasionar um mal muito grande para aquela pessoa. Ela vai começar a pensar, mas o que eu fiz? Porque eu estou vendo gente morta. E isso é do diabo. Eu estou sendo punida, Deus está me castigando, porque estou em contato com demônios, e tal, e tal. Vamos imaginar uma mente que seja bastante suscetível a essas ideias. O que pode ocorrer? Loucura, suicídio. Então, Kardec até cita que se puder ser feito um estudo sobre o quanto de perigo que a ideia do demônio levou às pessoas, tanto de mal que cometeu, eles combateriam melhor essa falsa ideia. E aí acham que precisam matar o diabo. E no passado, fazer o quê? Queimava o médium, né? Achando que estava queimando o diabo. Não, você tinha que lutar contra o, entre aspas, diabo. E aí não sabia que era através da ideia. Então, o Espiritismo, Kardec nos coloca aqui e dá um fim, né, nessa falsa ideia. O incentivo aqui é um dever divulgar esses princípios para que pessoas que vivenciam essas situações sejam realmente consoladas, confortadas, esclarecidas. E não colocado na mente delas que, ou que ela só faz coisa do diabo, ou outro, daquele que não é da questão religiosa dogmática, que é uma alucinada, que é loucura, tem coisa na mente dela, vai tratar, né, como loucura, vai encher de entupir o médio de remédio. São duas ideias equivocadas. Bom, e qual é a conduta diante de fenômenos, de manifestações espontâneas? Por quê? O médium involuntário é aquele em que os fenômenos ocorrem sem que ele saiba ou há sua revelia. Ou seja, manifestações espontâneas. Então, o que deve fazer? Então, o que ele recomenda? Ele já abordou um pouco isso no capítulo 5, manifestações espontâneas. Mas ele vai reforçar, e depois, quando formos estudar a questão da obsessão, fala um pouco mais. Mas o que se deve fazer é deixar que os fenômenos sigam seu curso natural. A natureza é mais sábia que o ser humano. Seguir o curso natural, vamos deixar o circo continuar com essa coisa? Não, não é isso. Deixar seguir o seu curso, ele vai botar aqui, vai acompanhar. A providência, aliás, né, Deus tem seus planos. Às vezes aquilo vem, como nós vimos no capítulo anterior, o objetivo é chamar a atenção para alguma coisa. E ele relembra, né? Às vezes esses fenômenos assumem proporções fatigantes, cansativas, é chato, são importunas. Já deu alguns conselhos, que é o quê? Evocar o espírito para saber o que ele quer. E aí pode ser muita coisa, né? A gente viu manifestações físicas espontâneas, pode ser um sofredor pedindo prece, pode ser obsessão física, pode ser apenas estar chamando a atenção para algo que aconteceu com o próprio Kardec. Né? Então, no caso de ser uma obsessão física, o que tem que se fazer? Essa ideia vai ser desenvolvida com maior amplitude no capítulo da obsessão. Mas, já colocando aqui o caso do médium involuntário, né, quando isso vai acontecendo e fica importuno. Primeiro, para combater a obsessão física, como todas as outras, ascendência moral, em primeiro lugar. Nós vimos no estudo do Livro dos Espíritos,
à sua época, né, oportunamente, que a ascendência moral é irresistível. Tá? Os espíritos que se revelam por manifestação física são, em geral, de ordem inferior. Quando eles produzem certos fenômenos, muitas vezes é sob ordem de um espírito que lhe é superior, que tem ascendência moral sobre ele. É essa condição que deve se procurar adquirir, de ter ascendência sobre o espírito que provoca esses fenômenos. Depois, porque senão você vai falar com o espírito e não adianta nada. Depois, fazer com que o médium saia da condição de médium natural ou involuntário para facultativo. Ou seja, fazer com que ele compreenda, a pessoa médium compreenda que ela é médium, que esses fenômenos estão acontecendo porque ela tem essa aptidão e que esse espírito está fazendo isso por algum motivo. Porque quer chamar atenção, porque é uma obsessão, seja lá o que for. E aí, se o médium possuir ascendência moral sobre o espírito, ele vai controlar o fenômeno. Porque ele vai ter ascendência sobre o espírito. Kardec dá um exemplo aqui do sonambulismo. Né? No sonambulismo, que o natural é magnético. O natural é a pessoa que, do nada, apareceu dormindo lá. E aí, daqui a pouco, estava ela usando seu próprio corpo para manifestar-se. Eles faziam ela sair dessa condição e ficar numa condição sob controle. Entrar nesse estado só quando se dispusesse a entrar, e não quando do nada. Certo? A mesma coisa com a faculdade mediúnica. No caso do sonambulismo, ele não extinguiu a faculdade de emancipação da alma, mas deu um outro curso, a mesma coisa a mediunidade. Você não vai extinguir a mediunidade, isso não existe. Mas você vai dar um outro uso, um outro curso, um outro caminho para essa mesma aptidão. Tá? Ou seja, deixei até grifado, ao invés de impedir as manifestações, o que raramente se consegue, e nem sempre está livre de perigo, o que raramente se consegue, tem que ter ascendência moral, tem uma série de fatores. É necessário levar o médium a produzir por sua vontade, impondo seu espírito. Tá? A ascendência moral, muitas vezes, a criança tem ascendência moral sobre aquele espírito, porque a gente sabe que a criança só está na fase da infância, né? Se o espírito for superior àquele espírito. Então, Kardec cita casos na revista Espírita de manifestações espontâneas em que o espírito obedecia à criança. Ela pedia para parar ou para fazer. Bom, às vezes o médium não tem ascendência moral sobre o espírito. E aí a moralização do espírito ocorre por uma terceira pessoa. Certo? Ou seja, evoca-se o espírito através dessa outra pessoa. E vai a conversação através de sessões mediúnicas, que é o que o pessoal já conhece bem aí. Certo? Então, moralização por terceira pessoa. Se a própria pessoa não pode fazer, aí uma outra pessoa vai tentando fazer, e claro, a pessoa que está sofrendo esse processo também tem a sua dose de colaboração. Falaremos mais sobre isso quando chegarmos ao capítulo 23 da obsessão. Tudo bem até aqui? Médios involuntários e todo desdobramento que pode ter com ele, né? Por último, o último tópico aqui, pessoas elétricas. Que isso? Que isso, pessoa elétrica? Pessoa que dá choque. As pessoas que produzem efeitos elétricos. Então, primeiro, Kardec faz uma breve abordagem aqui. Né? Então, se as pessoas elétricas fossem fossem médios, se isso fosse, se, hipótese, fosse uma aptidão mediúnica, é a esta categoria que pertenceria, de efeitos físicos. Tá? Então, atrai metal ou afasta metal,
produz luminosidade nas pontas dos dedos, tem um exemplo ali. Mas o porquê que não são consideradas médiums? Bom, seria errôneo, entretanto, considerá-las médiums, porque as verdadeiras mediunidades, importante aqui, supõem a intervenção de um espírito. E aqui, nesse caso de pessoas elétricas, a tal da eletricidade é o único agente dos fenômenos, não tem um espírito. Então, não é uma mediunidade. Então, essa estranha faculdade, que quase se poderia chamar de doença, pode ligar-se à mediunidade, em alguns casos. Vai ter que relembrar o caso aqui do espírito batedor de Bergzaber. Eu devo ter colocado na coletânea de artigos lá dos efeitos físicos, uma das coletâneas que eu fiz, está na pasta lá. Eu não me lembro agora desse artigo, acabei esquecendo de pesquisar ele para lembrar a história. Não lembro a história agora, das coisas que aconteciam nesse caso. Se relembrar isso aqui. O que é de pessoa elétrica que tinha ali. Bom, quando é que esse fenômeno poderia ser considerado? Quando tivesse prova de atuação de um espírito, né? A única prova de intervenção do espírito é o caráter inteligente das manifestações. Lembra que eu falei no começo ali? Foi na pergunta do Luciano que eu coloquei? Então, o fato de controle, também, né? Também nesse caso. A única prova que temos de que há intervenção de espíritos é quando há um caráter inteligente. E aí a gente entende que, um pouco antes daquela ocorrência, era um fenômeno mediúnico físico. Mas enquanto não ocorre inteligente, sempre tem outras hipóteses de causa física que não a mediunidade. Um objeto que se movimenta, se eu não tenho a comprovação de que ele obedece a um pensamento, pode ser qualquer outra coisa. Tá? Mas a partir da hora que você direciona com pensamentos, começa a fazer perguntas mentais, ele começa a responder suas perguntas, ou as suas ordens, sei lá. Então tem um caráter inteligente ali. Opa, então é espírito. Mas aí você entendeu que o fenômeno físico antes. Do contrário, tinha uma outra hipótese. Então, todas as vezes que esse fator não existir, olha que importante isso aqui, que fator, né, o caráter inteligente das manifestações, toda vez que não existir, então, a prova da intervenção do espírito, que é o caráter inteligente de uma manifestação, é lógico atribuir esses fatos a causas puramente físicas. Aí dizem, resta saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médios de efeitos físicos. É uma questão não fechada. Acreditamos que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. E não houve verificação, e isso é muito raro, né? O Livro dos Médios está em 62. Na última revista dirigida, editada por Kardec, que é abril de 69, já Kardec desencarna 31 de março de 1869, e a revista saía, ela estava pronta aqui, saía no dia 1º seguinte, né? O primeiro já estava lá, à venda ali, já estava sendo entregue, então, lógico, terminava antes. Então, a de abril de 69, Kardec montou em março, ele colocou um artigo, ele publicou um artigo ali, A Criança Elétrica. Então, um exemplo de caso, só que é de 69, veja bem, deu um bocado de ano para achar um exemplo, né? Então, esse artigo, ele apresenta uma matéria publicada num jornal, um periódico lá, e falava de um bebê que dava sensação de choque quando tocava nele, luminosidade nas extremidades do corpo, dos dedos, assim, uma vibração sutil em corpos leves quando próximos, né, talheres, xícaras, pratos, tremiam um pouquinho quando próximo dele. Mas aí Kardec vai ressaltar o caráter puramente físico disso, que ali não havia pronta intervenção de espíritos ali, caracterizado, e ele coloca uma comunicação de um dos guias da Sociedade de Paris, falando sobre o assunto, falando que não era puramente físico mesmo, que aquilo era uma prova escolhida pelo próprio espírito, o espírito tinha lá também essas, como é que eu posso falar aqui, os gostos, e escolheu aquilo ali, mas que aquilo não ia nem durar muito tempo, não era, mas que era puramente físico.
concordando ali com a ideia que Kardec já tinha exposto. Não tinha nada de mediunidade ali. Tá? Fala, Lu. Então, no caso, quando eu falo elétrica, que de vez em quando você vai pegar a maçaneta do carro, você dá uns pulos para trás, é o corpo mesmo, é físico mesmo, sabe? Vai dar a mão para alguém, toma um choquinho. Daí, é simples, simples, só colocar o pé no chão, que daí resolve. 5 minutinhos ali na grama, sabe? Resolve. Porque eu acho que é do próprio organismo mesmo que produz, entendeu, Hélio? Não tem aquela energia estática que às vezes a gente vai botar a mão no negócio da choque na gente? Isso, é isso mesmo. Vai abrir a porta lá do lugar. Putz, O lugar que eu aham. trabalhava aqui, você tinha que encostar a mão na madeira primeiro para depois abrir a porta, porque ela sempre dava choque na gente, que desgrila lá. Mas Bem não por era aí eu que dando um mesmo. choque nela, ela dando um choque em mim, sei lá. Mas existem outras causas que não mediunidade nesse aspecto. Aham. Então, Kardec descarta aqui a questão como mediunidade, que deveria ter mais experiências para saber. A única ponta que é saber se essas pessoas que têm essa coisa diferente aí, de dar choque, né, teria maior aptidão para desenvolver mediunidade, mas pelo jeito não. Mas dúvidas, perguntas, choros, lamentações. Lembrando que quando não há dúvidas, tudo bem. Então, se não há dúvidas, há dívidas. Cadê o negócio? Eu vou publicar hoje, agora eu vou mudando de assunto. Já que não tem dúvidas, semana que vem, vamos partindo do médiums sensitivos ou impressionáveis até os videntes. Ou vamos até onde desce, acabados. O formulário. Onde é que eu salvei? Eu fiz um formulário. Vou puxar uma aba aqui. Hélio, qual é o capítulo? Os médiums. Eu não lembro o nome dele aqui, mas acho que é 14. Não, 14 foi agora, não foi? O que a gente fez? 14, só que a gente não fez todo, não. Ah, tá. Tá bom, a próxima aula continua do capítulo 14. Tá bom. Obrigada. Peraí que eu estou procurando um negócio aqui, eu vou mostrar para vocês. Quem vai fazer a prece de encerramento? Sem briga. Um de cada vez. Tem que ter um curso de prece. Vou ter que chamar. Não vou chamar. Para agora. Viu, Hélio? Precisa abrir um curso de prece. Não, perder vergonha na cara mesmo. Eu faço a prece. Não é, a gente tem vergonha. Não é vergonha, a gente tem medo de errar. Quem falou aí faz a prece. Aí, após a prece, eu vou encerrar a gravação, e aí vou dar o aviso aqui, ligado do formulário aí, que só permanece conectado só mais alguns minutinhos, beleza? Quem que falou que fazer a prece aí? Cristina. Eu? Cristina. Quem é Cristina? Pode fazer, Cristina. Olha, tá vendo? Ele se concentrou, ele falou quem é Cristina. Aí eu fiquei com dúvida, quem sou eu? Ele faz isso, Cris. Ele é terrível, terrível. Ele é. Mas bora lá. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que estava conosco durante todo o dia e durante todo esse curso. E agradecer, né, por essa oportunidade, agradecer pelos ensinamentos que foram
tratados hoje aqui, que nós possamos fixar e também abrir mais o nosso entendimento, nossa compreensão, para poder fazer o melhor que a gente puder, né, com todas essas experiências que são colocadas na nossa frente. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, hoje e sempre, e nos abençoe. Que assim seja, com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Graças a Graças a Deus. Deus. Aí, então, próxima aula a gente continua. De gravação.